Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Botafogo. Botafogo classificado para a fase de oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Um empate, né? Um empatezinho aí do Botafogo no Newton Santos. O Botafogo que entrou com uma equipe alternativa, na minha opinião. O Botafogo já estava encaminhado à classificação. O Patronato, com todo respeito, é uma equipe fraca, né, para enfrentar o Botafogo, tanto que o Botafogo empatou, né, com uma equipe alternativa. Se o Botafogo bota o time titular, o Botafogo goleava hoje no Newton Santos, né, e o Botafogo conseguiu a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, né. A Sul-Americana, na minha opinião, tem tudo para ter um time brasileiro campeão, né. Tem algumas equipes que vieram da Libertadores e, na minha opinião, são equipes fortes, né, mas mesmo assim o time do Botafogo tem grande chance, assim também como o Corinthians, né? Outras equipes aí também que conseguiram a classificação, né? Tem tudo para ser time brasileiro, galera. Vamos acompanhar aqui o debate desse jogo entre Botafogo e a equipe do Patronato. Link na descrição, galera. Cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Na busca do troféu, algumas similaridades e também alguns defeitos, nada muito sério. O Botafogo fez um gol rapidinho, como você vê aí, e depois ficou até um pouco à vontade demais, né? Isso mexeu com a intensidade de jogo. Acho que o empate fez jus ao que os dois times mostraram em campo. Pois é, sabe aquela história? Já estava vencendo por 2-0, começa a segunda partida e faz um gol com o Luiz Henrique logo aos 2 minutos? Aí fica difícil de você manter intensidade. A verdade é que era um time misto e esse time misto, claro, poderia querer mostrar um pouco mais de serviço ao Bruno Lage fazendo a sua estreia. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, inclusive, com a Roberta Barroso para ela falar um pouquinho sobre esse clima de estreia do novo treinador, Zupa. E o time teve a mesma estrutura que costuma ter, né? Então, nesse primeiro momento, e ainda que considerando que foi um time misto, mas olhando para a estrutura, foi o Botafogo, linha de 4, 3 meio-campistas, 2 pontas, o Janderson como centroavante, jogador que vem ganhando espaço, né? Ganhando um pouco mais de minutos, construiu muito bem a jogada para o gol do Luiz Henrique pela direita. O que chamou a atenção positivamente é que nos momentos em que o Botafogo teve a bola e quis acelerar o jogo, ele chegou com facilidade ao gol. E é um time muito veloz, né? Então é um Botafogo vertical o tempo inteiro, como é no Campeonato Brasileiro e como foi no jogo de hoje na Copa Sul-Americana. Mas o time teve de fato um relaxamento. O Patronato faz o seu gol num cochilo da linha defensiva do Botafogo, no espaço entre o Hugo e o Felipe Sampaio, o marcador. Aliás, era o Cuesta, né? O Hugo e o Cuesta. Teve espaço para o Arce, que havia entrado há pouco, fazer o gol de empate. O que não é muito comum, né? O Botafogo não costuma deixar o jogo se desenvolver dentro dele, né? Por trás das linhas. E isso aconteceu hoje. Enfim, atuações individuais, uma ou outra de mais destaque. No geral, foi uma atuação regular do Botafogo. Sim. E uma classificação tranquila e muito justa. A diferença é muito grande. A gente está falando do melhor time do Campeonato Brasileiro contra um representante da segunda divisão do futebol argentino. É uma diferença muito grande, mesmo com o empate hoje, que deve ter frustrado quem tomou chuva para ir ao Newton Santos, porque chove bastante no Rio de Janeiro, mas ainda assim, vaga garantida com muita tranquilidade. Tá aí o gol do Arce, o gol de empate do Patronato. O Arce que tinha acabado de entrar em campo, o Patronato ainda faz mais um gol, só que estava impedido. E daqui a pouquinho a gente também mostra para vocês. Era algo que se esperava, se o torcedor estava esperando uma vitória, mas mais importante, André Kfouri, é uma classificação, certo? E aí uma boa notícia é o Gatito Fernandes entrando, foi muito aplaudido. E daqui a pouquinho a gente vai falar também de pequenas vaias que se ouviram lá no Newton Santos depois. Sim, aconteceu isso. Que aconteceu lá no Newton Santos. Segovinha como titular também pela primeira vez, André. Uma escalação, como a gente falou, diferente. Depois do resultado no primeiro jogo, seria uma surpresa, e uma surpresa muito negativa, se o Botafogo não conseguisse a classificação e não prosseguisse na Copa Sul-Americana. Foi o que aconteceu, acho que não houve risco. O segundo gol do Patronato foi anulado e bem anulado, o jogador estava impedido mesmo, adiantado. E o Botafogo fez o que se esperava dele. Se realmente houve vaias, aí eu acho que a gente pode colocar esse tipo de manifestação no território dos exageros, que são, infelizmente, muito comuns em todas as torcidas, né? A do Botafogo, aparentemente, também, mesmo numa noite em que o time que representava o clube era diferente, estreia de um técnico com a sua comissão técnica, e o Botafogo conseguiu o que precisava, né?
Imagine o que essas pessoas fariam ou como elas ficariam alarmadas se o Botafogo não tivesse se classificado hoje. Você estava querendo saber se está confirmada a vaia, né? Está confirmada, É inclusive a gente tem a prova. Nossa, a É vaia oficial, é real A e vaia não é oficial. fake. Por mais impressionante que isso seja, é real e oficial. Sobe o som, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Os jogadores do Patronato estão falando, pô, os caras estão me vaiando. Só pode, eles só podem estar vaiando a gente, né? Porque eles não podem estar vaiando o líder do Campeonato Brasileiro, o time que não perde, o time que está classificado para as oitavas da Comebol Sul-Americana. É o povo exigente que tomou chuva e ficou pistola. Deve ser isso. É porque estava muito frio, a Roberta vai falar daqui a pouquinho. Frio, Choveu vento. o tempo inteiro, a chuva apertou Mexeu e gerou com a esse tipo de cabeça do frustração. Qualquer coisa além disso é uma loucura. O Botafogo avança em mais uma competição. A gente vai ter que discutir daqui para frente como o Botafogo vai tocar as duas competições. Quer dizer, uma está muito claro como vai tocar, que é o Campeonato Brasileiro, com foco total no título. O Botafogo é o único postulante a tal no momento. A outra é a Sul-Americana. Se o Botafogo vai, de fato, separar os potes ou se ele vai tentar levar as duas, uma vez que ele tem uma vantagem boa no Brasileiro. E faltam aí 8 jogos agora 6 jogos para que chegue ao título. 7 jogos. 7 jogos. 2 de oitavas, 2 de quartas, 2 de semi, 1 e de um final. de final. 7 jogos para um título que seria também fantástico para esse projeto esportivo do Botafogo. É de se tentar compreender como vai tocar as duas competições, se vai esvaziar a Sul-Americana. Acho que não. Acho que dá para tentar compor de alguma forma. O Botafogo não tem Copa do Brasil e tem a liderança mais do que consolidada no Campeonato Brasileiro. André Kfouri, você acha que o Bruno Lage sai hoje do Newton Santos depois de ver de perto o time em uma partida como? Eu acho, bom, tomara que a gente tenha ainda com o programa no ar, pelo menos alguma coisa em relação ao que ele disse, né? Existem as questões de direitos, a gente não pode colocar as entrevistas ao vivo, porque a transmissão do jogo de hoje não era nossa, mas a gente vai poder saber mais ou menos o que ele falou. A minha impressão é em relação a um treinador que estreia, tendo conhecido seus jogadores há pouco tempo, efetivamente tempo de trabalho a gente não pode contar, de uma nota 6,5, Tá. né? O Botafogo cumpriu o que se esperava dele hoje. Como o Gustavo disse, em termos de estrutura, é mais ou menos a mesma coisa que a gente vê no Campeonato Brasileiro. A ausência de figuras muito importantes, jogadores decisivos, ela evidentemente pesa, mas eu fico pensando o que ele achou das vaias, né? Vocês vão perguntar para ele isso aí, mas talvez já demonstre que tipo de ambiente ele vai enfrentar por parte de pelo menos um setor pequeno de uma torcida que é muito grande e está aguardando há muito tempo um título importante e, evidentemente, está acreditando que nesse ano, nessa temporada, é isso que vai acontecer. Tá pensando assim, Zupa, olha só que interessante, a nossa torcida vai aos adversários também. É só isso, só pode estar pensando nisso. Tô brincando, mas é verdade. E que chuva, hein, que ele levou. Nossa, choveu demais, né? Choveu demais o tempo inteiro. Menos mal que o gramado é um gramado artificial, o que faz as condições dele não serem afetadas como a grama comum. Só o primeiro jogo do Bruno Lage, não é o time principal do Botafogo. Ele vai ter pouco tempo para de fato colocar a sua maneira de ver esse time agir. Eu acho que ele vai ter que encontrar o timing de construir a sua ideia dentro daquilo que o Botafogo já tem com as competições em andamento. A boa notícia para ele é que o jogo de domingo é um dos jogos mais convidativos da atualidade no Brasil. Botafogo, infelizmente, né? É um jogo tão importante, Botafogo e Santos, imagina? Um dos clássicos mais históricos do futebol brasileiro. Jogo na Vila Belmiro e a oportunidade que ele vai ter de conquistar a sua primeira vitória à frente do líder do Campeonato Brasileiro. Falando sobre o futuro, André Kfouri, você imagina agora um Botafogo que começa a olhar a partir das oitavas de final com um carinho especial para a Sul-Americana ou tem de focar apenas no Campeonato Brasileiro? Essa é uma pergunta interessante, porque faz tanto tempo que o Botafogo não ganha algo de vulto e a possibilidade de ser campeão brasileiro está tão clara. Existe uma conta sendo feita conforme a pontuação máxima de um vice-campeão, que é o Santos do Sampaoli. E a torcida do Botafogo, acho que o Botafogo como instituição pode se basear nisso. Então, teoricamente, faltariam 12 vitórias. Então, a cada vitória que o Botafogo conquistar a partir de agora, a torcida pode riscar uma
de um total de 12 para superar a pontuação máxima de um vice-campeão. Então, já estamos conversando sobre isso. E aí eu acho que não existe nenhum tipo de oba-oba. É uma questão matemática mesmo. Então, assim, a possibilidade desse time do Botafogo levar o clube a uma conquista que é esperada há tanto tempo é muito clara. Tá totalmente clara, não tem nenhum exagero. E aí, se você, com o elenco que o Botafogo tem, acredita que dá para ganhar a Copa Sul-Americana também, e dá. Dá, é isso. Esse é o ponto. E dá. Dá para ganhar as duas. Dá. É uma escolha difícil. O que eu acho que vai acontecer? O Botafogo não vai tratar a Sul-Americana apenas como uma competição paralela. Mas ele também não vai arriscar determinados jogadores com jornadas muito próximas e muito desgastantes. Então, isso é ir para os 2 títulos. Eu acho que é o que o Botafogo vai fazer e é o que eu faria se a decisão fosse minha. Porque dá para a temporada ser de fato histórica, não apenas pelo Campeonato Brasileiro. Imagina o Botafogo comemorando 2 títulos, né, no final do Campeonato Brasileiro. Imagina a loucura e a alegria que estaria o torcedor, ou que estará o torcedor no final dessa temporada. Dá para ganhar 2 títulos? Dá para pensar nas 2 competições? E quando eu falo pensar em 2 competições, é colocando o Campeonato Brasileiro na frente, sempre. Porque eu acho que isso é muito claro. Principalmente depois desse primeiro turno até aqui, dessas 15 rodadas até aqui. São 39 pontos de 45 possíveis. É incrível isso. A não ser que a hora que chegar em quartas, em semifinal da Copa Sul-Americana, o Botafogo tem uma vantagem ainda maior do que ele tem hoje no Campeonato Brasileiro. E permita a ele descansar de vez em quando no Brasileiro para privilegiar a Copa Sul-Americana. A gente não sabe como é que as coisas vão estar daqui a um mês e meio, 2 meses. Mas assim, o Botafogo ele vem muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem mesmo, e já percorreu quase metade dessa caminhada. E a Copa Sul-Americana entra numa fase mais aguda, em que ainda dá, no confronto de oitavas de final contra o Guarani do Paraguai, ainda dá para o Botafogo manejar um pouco o elenco. Não é preciso esvaziar totalmente o confronto contra os paraguaios, dá para mesclar, como foi mesclado hoje, entender quem dá para repetir em Campeonato Brasileiro ou não, e mais para frente observar o estágio da competição nacional. A Copa Sul-Americana ela é importante, né? Claro que o Campeonato Brasileiro, nesse momento, ele é muito mais importante para o Botafogo. Mas é uma competição que se clareia, né? O Botafogo ele pode ser considerado um dos favoritos ao título da Copa Sul-Americana. Ele está no mesmo lado do São Paulo, né? Então o Botafogo pega agora o Guarani. Se passar pelo Guarani, vai pegar o vencedor de Defensa e Justiça. E aí o vencedor de Emelec e Sporting Cristal, que estão jogando agora. O Emelec ganhou o primeiro jogo por 1-0. Esse é um lado para chegar à semifinal. Mesmo lado do São Paulo. Corinthians, Goiás, Red Bull Bragantino e América estão do outro lado. Então esse é o caminho do Botafogo para tentar chegar a uma decisão lá em Montevidéu. E já é possível, claro. Já ajuda, né, estar desse lado. Já existem confrontos. Galera, na minha opinião, Botafogo tem grandes possibilidades também de brigar pelo título da Sul-Americana. Na minha opinião, o Botafogo já está dentro dessa briga pelo título, né, da Sul-Americana. Seria um título inédito para a equipe do Botafogo, né? E hoje, né, falando do empate, galera, não tem o que criticar o Bruno Lage, ele não tem culpa nenhuma. Hoje o Botafogo entrou com uma equipe reserva, uma equipe alternativa, fez o dever de casa, que era conseguir a classificação. Não se esperava que o Botafogo iria empatar. Eu mesmo vendo a equipe do Botafogo com uma equipe alternativa, eu esperava o Botafogo sair com uma vitória. Eu pensei até que quando saiu o gol, logo no início do jogo, eu pensei que o Botafogo ia fazer 2, 3 gols, mas acabou que o jogo terminou 1-1, né? A equipe do Botafogo relaxou na partida, a equipe do Patronato precisava do resultado e acabou indo para cima do Botafogo, já que a equipe do Patronato não tinha nada a perder, né? E é isso aí, galera, esse foi o jogo aí do nosso canal, Botafogo 1, Patronato 1, né, classificado aí para a próxima fase, Bruno Lage estreando, né, muitos estavam se falando que o Bruno Lage não estaria à beira do campo, mas conseguiu estar regularizado a tempo de poder dirigir a equipe do Botafogo hoje no Newton Santos. Eu achei um exagero do torcedor vaiar no final do jogo pelo empate 1-1, torcedor que fez isso é um torcedor amador, não merece título, porque o Botafogo brigando por coisa, vai ter torcedor criticando, vai ter torcedor querendo inventar crise agora no Botafogo. Não faz sentido isso, né? Faz sentido nenhum, galera. Muito bom ver o Botafogo conseguindo aí chegar longe nas competições. É uma equipe aí que nos últimos anos sofreu bastante, foi para a Série B, a SAF chegou e tem ajudado bastante o Botafogo, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.